Semana passada, nós fizemos o mês de abril e falamos, e o Jorge trouxe um tema, além de falarmos da lição da cruz, de relembrar Jesus, o Jorge trouxe a palestra E assim falou Jesus. E ele disse assim: são tantas frases, né? Que é lição diária, pegar uma frase de Jesus para a gente ir estudando. E como a gente terminou ali o mês com as falas de Jesus, muito bom será começar o mês de maio com as palavras de mãe. E assim falou Maria. Então a gente separou para o mês de maio tudo que o Evangelho traz sobre mães e filhos, né? Porque nós temos aqui mães, mas também somos filhos, não é verdade? Então, para quem não é mãe, temos o item filhos. Textos bastante importantes. Eu assisti o Haroldo, eu faço curso com o Haroldo, já falei para vocês, e eu assisti ele falando de um seminário litero-musical, achei muito interessante. E biênio, né? 2 anos, de 2017 e 2018, eles falaram sobre o Consolador com o tema Todo Ventre é Celeiro de Luz. E foi muito bacana, porque eles vão falar de mães, eles citam as mães, então ele é litero musical porque eles fizeram letras musicais, né? Então trabalharam todo o Consolador em cima de algumas letras musicais. Eu achei muito interessante todo o Ventre Celeiro de Luz, porque eles falam das 3 revelações que 3 homens nasceram de ventres de mães. Aí eles vão falar da mãe de Kardec, as 3 revelações, né? A mãe de Moisés, a mãe de Kardec e a mãe de Jesus. Mulheres que não tiveram grandes falas, como o Jorge nos trouxe falas maravilhosas de Jesus, mas foram mulheres de grandes ações, né? E que mais se fala de Maria, mas falam das mães e das mulheres o tempo todo, como se ali saísse realmente uma luz, né? E a gente sabe que a vida é isso, né? Porque brilha a vossa luz, então realmente é um celeiro de luz. E nessas músicas que falam de Moisés, das pedras e da mãe dele, né? Como ele foi criado pela mãe lá no cestinho, depois as aflições da mãe de Kardec, muito interessante. Ele lembra de Simeão falando para Maria, né? Que uma espada transpassará a tua própria alma para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. E aí a gente fica lembrando, porque ele fala assim: estas mulheres não tiveram fala. E o Jorge trouxe muitas das falas, e o Volpe terminou a palestra com a fundamental, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vai falar que essas mulheres não tiveram grandes falas, mas tiveram grandes atitudes. E aí eu lembrei também que o Chico contou numa reunião pública, né, do Grupo Espírita em Uberaba, numa noite que se dedicava a homenagear as mães, 1984. O Espírito Emmanuel dita para ele o retrato de Maria, que é esse que a gente vê nas nossas fraternidades, né, pelo fotógrafo Vicente Ávila, aqui de São Paulo, né, Mãe Santíssima. Então eu trouxe o retrato da mãe. A ideia não é só falar de Maria, é trazer um pouco das falas de Maria. Então, o texto está assim: que a Maria rogamos que possa abençoar todas as mães desse mundo, cumprindo esse sagrado ministério que as coloca assim tão próximas de Deus, tendo a possibilidade de, com Ele, co-criar, né? Então, criar junto, formar ali o indivíduo junto, né? Trazendo no coração do indivíduo, despertando, porque o indivíduo já tem o DNA divino, né? Despertando Deus no coração dessas vidas que saem dos ventres de luz, nutri-la e conduzi-la aos caminhos que levam ao Pai. E lá em Gênesis está lá bem claro, né, que por meio das mães o próprio Deus cuida de cada uma das suas criaturas. Ele fala que é por meio do instinto maternal ou do ministério do bem compreendido e bem exercido, apesar de todos os desafios. Então, quando Simeão fala que a espada transpassa ali, né, pela mãe, para que ela entenda o pão do Espírito que a gente vai falar este mês, que é o de Maria, das mães, que é a renúncia, o amor, né, e a renúncia, né, resignação, na verdade,
Então a gente pede, os textos pedem assim, muitas bênçãos e luz para todas essas mães nessa missão de cocriar. E a gente inclui todas as mães de ventre, de adoção, todos os tipos de mãe. Mas Maria é a mãe da humanidade. Jesus, a gente sabe que, como um bom pastor, conhece todos os seus tutelados, todos nós, nossas dores e angústias, e ele conta com espíritos colaboradores para auxiliar. As frater, ó, já faltou um R aí, sou toda pulada de letra. As fraternidades, a gente sabe que tem as fraternidades de servidores de Jesus, que nós, né, que se ocupava da nossa fraternidade, muitas fraternidades. Então, uma corte de espíritos luminosos, incluindo Maria, que é considerado um anjo tutelar, que é o colo de mãe de sofredores, que estende seu manto amoroso a todos os seus filhos, e ela foi alçada à condição de mãe da cristandade, porque após o Cristo, nós conhecemos o cristianismo. Então, quando ele fala da mãe de Moisés, da mãe de Kardec, né? Ele traz esse carinho de mãe preocupada com o filho, mas ele mostra Maria como mãe da humanidade, aquela mãe que entendeu quando Jesus disse: Esta é a sua mãe e este é o seu filho. Em Memórias de um Suicida, a gente tem lá aquela falange coordenada por Maria, que é a Legião, uma das fraternidades também, Legião dos Servos de Maria, que ela é a mãe dos suicidas, né? Em um dos momentos deste mês, eu coloquei, está até numa fala do Jorge, este livro, Os Momentos de Ouro de Autores Diversos, que Maria Dolores traz o retrato de mãe quando Maria busca Judas no umbral, né? Vai fazer o resgate dele. Então, através de Humberto de Campos, Maria Dolores, aquela palestra que o Jorge nos fez sobre mediunidade, nós aprendemos muito, tudo isso sobre a doutrina e sobre Jesus. Então, a palavra, o pão do Espírito para Maria é resignação. E aí, lá no Boa Nova, a gente vai encontrar Humberto de Campos, né, traz para a gente algumas situações de Maria ali perto de Jesus, essa resignação de mãe, né? E a gente lembra da frase dela, o Jorge trouxe muitas frases, uma das frases dela é: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, quando o anjo veio dizer que ela, né, receberia Jesus. Então, falar, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra, ali perto de uma gravidez, ali numa manjedoura, é muito diferente de falar, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra diante de uma cruz, não é verdade? Para nós, mortais ainda muito apegados à matéria, é muita dificuldade, né? O nascimento é uma bênção, mas a morte ainda a gente precisa trabalhar muito disso. E Humberto de Campos traz isso muito bem no capítulo 30 do Boa Nova, uma dica ótima para leitura, quando ele narra a experiência da Maria ali na crucificação e ele mostra todo o amor e toda a renúncia que ela tem neste capítulo. Eu peguei um parágrafo, né? Então, ela junto à cruz, ela ali agoniada, né? Com aquela dor, aquela impressão de dor, o pensamento ansioso, torturado. Imagina uma mãe, né? Olhos fixos no madeiro ali, aquela ternura materna, pensava no passado, né? Ali estava o filho amado na hora extrema. Aí ela deixa-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas do nascimento de Jesus que lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, falando da espada, né? Que transpassaria. Então a gente vê que a história tem todo um sentido, né? Lá na fala de um Simeão também ajudou muito Jesus, né? Um desses que circulava ali em torno de Jesus, né? Sempre falando disso e reconhecendo a assistência de Deus, né? Nos menores detalhes. Naquele instante supremo, revia a manjedoura, toda a sua beleza agreste, sentindo que a natureza desejava, né? Dizer ali aos seus ouvidos os cânticos de glória daquela noite que Jesus nasceu, né? Então, através do véu espesso das lágrimas, que corria ali como uma mãe, ela vai repassando uma por uma as cenas da infância do filho, observando ali, né? Aquelas doces lembranças. Então, esse capítulo é um capítulo lindíssimo, lindíssimo. E o que fica de reflexão para a gente é a força dessa fala quando a gente fala: Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, né? Então, no nascimento e a mesma fala ali diante do madeiro, por acreditar em tudo que o Jesus falava, como o Jorge trouxe a semana passada, e assim Jesus falou.
sua vontade. A vontade de Deus é sábia, né? Maria nos apresenta o que aí quando ela diz a sua vontade, a vontade de Deus? Esse pão que a gente tanto fala do amor e da renúncia, né? Tudo por Deus. Então ali em João tá Jesus ali perto, né? Ora, Jesus vendo ali sua mãe, ele vai e fala para ela: mulher, eis aqui o seu filho, para João, né? E depois fala para João: eis aqui a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, enquanto nosso amor, né, não puder transcender esse primeiro núcleo da família ali, quem é meu irmão? É meu irmão, é o Beto, é o cara. Não, meu irmão somos todos nós que estamos aqui. Nós somos irmãos. Enquanto isso não transcender e se expandir para a humanidade, nós não vamos estar atingindo a proposta do Evangelho, que é o amor pelo filho de outras mães, né? Essa paternidade divina de sermos todos irmãos. Então, Jesus tem um convite a nos fazer quando ele traz a imagem de mãe dentro do Evangelho, a fraternidade universal, que está lá na carta que Paulo fez aos Hebreus, né? Permaneça o amor universal. Olha o que ele fala. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E aí a gente vai ver a história de Maria quando ela vai para a casa da Santíssima, né? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, faça ao outro o que você quer que eu faça. E quando a Maria vai para casa, né, com João Evangelista, ela começa a atender todas as pessoas que batem ali, dando hospitalidade a quem precisa, né? E eu coloquei mais à frente, na história, quando ela se desprende do corpo, onde que ela vai? Visitar os que estão presos e maltratados, dar apoio a eles. Então, lembrar sempre, nós vamos precisar de muitas encarnações para no final chegarmos a esse amor fraterno, que é o caso de Maria. Ora seremos mãe, ora seremos pais, ora seremos filhos, né? O amor passará de posse para essa fraternidade, né, universal no transcurso das nossas encarnações. Seremos todos irmãos um dos outros, nós já somos, né? Mas essa ideia tem que chegar até nós. Um amor que tem que ultrapassar os limites da família, né? Fraternidade. Então Jesus partiu ali, Maria vai lá para Betânia e depois vai morar em Éfeso junto com João, que eu estou falando que é a casa da Santíssima. Alberto de Campos diz lá, para a gente ter certeza. Ó. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tiver origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviar suas chagas, né, estende a mão para ela reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Então vira a casa da Santíssima Mãe Santíssima. Recebia muitos peregrinos. Tudo que Jesus ensinou. E assim falou Jesus, todas aquelas frases foram utilizadas por Maria e por João, mãe do nosso irmão mais velho e mestre, e mãe de todos, né? Então, era uma maternidade para todas as pessoas. Então, ela dizia: quem busca o Cristo verá que todas as dificuldades se farão menores, tudo é suportável com Jesus. Então, eles narram que poucas foram as participações e falas de Maria, né? Tá lá também com Humberto de Campos, lembrei do Chico e de Emmanuel, né? Tá lá. Minha mãe, dizia um dos filhos desses que ela atendia aflito, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava um olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda dedicação enternecida 10 minutos. Enternecida de seu espírito maternal e respondia assim, ó: Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. Então, um dia Chico, cansado, pede para Emanuel perguntar para a Mãe Santíssima, né, como fazer, porque ele já se sentia cansado, e a resposta que Emanuel traz para ele é exatamente essa fala de Maria: tudo passa. Então, quando tivermos cansados, exauridos, brigados e tudo mais que o mundo de provações nos traz, doentes, vamos colocar na nossa cabeça essa mensagem que Maria falou lá atrás
em vida ainda e que mandou, né, como mensagem para o Chico Xavier: tudo passa. Então, uma das falas marcantes, constam que são 4 falas marcantes de Maria, mas uma está nas bodas de Caná. As bodas é uma história que Jesus conta para nos lembrar do casamento e da nossa união com o Criador. Hoje com o Consolador, com o Evangelho, né? Então era uma festa, tanto que chamam João Batista de amigo do noivo. Então Deus está propondo aí um casamento nosso com todas as falas, como o Jorge trouxe tão bem, de Jesus em nossas vidas. E chega uma hora que acaba o vinho, né? E a mãe de Jesus, que também estava no casamento, fala para ele: eles não têm vinho. Nós lembramos dessa passagem. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quem vê assim no primeiro momento, acha que ele está respondendo para Maria. O termo mulher era usado naquela época ele está se referindo à hora, né, de transformar lá a água em vinho, como a gente sabe. E é nesse texto que a gente chega para fazer a abertura do tema Humanidade, onde no caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico traz na questão, no texto 171, o tema da palestra, Palavras de Mãe, e assim falou Maria. Ela disse: sua mãe disse aos serventes. Então ela sai dali, né? Ele falou que ia providenciar o vinho, né? Que ainda não era a hora chegada. E ela vai e fala para os que estão ali auxiliando: fazei tudo quanto ele vos disser. Então a palestra do Jorge veio com todas as falas, né? De Jesus dentro daquele texto que o Espírito que citou o texto dizia para a gente: olha, dentro dessas questões, você seguindo essas questões, você vai ter uma vida mais tranquila. E o que uma mãe, quando a gente quer colo, está desesperado, na hora do sufoco, a gente quer quem? A mãe. O que a mãe Maria nos diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Olha que frase bacana, né? Quando a gente lembra o Jorge falando, e assim falou Jesus, podemos citar várias, né? Então, não julgueis a não serem julgados. E aí, está fazendo o que Jesus diz para não julgar? Ou você está julgando e sendo julgado? E assim falou Jesus, o Jorge trouxe muito bem. Não é o que sai da boca que contamina o homem, mas o que sai, não é o que sai, não é o que entra, né, na boca, mas é o que sai da boca. E aí? Fazer tudo o que ele disse, a gente está controlando essa boca, né? Ou então, e então dará a cada um segundo as suas obras. A gente está esperando algumas coisas e não vem. Será que a gente está com as obras em dia para poder receber? E quando Jorge trouxe orar e vigiar? Estamos orando e vigiando para as coisas não acontecerem? Então, e assim falou Jesus, e a mãe dele disse para todos que estavam ali: fazei tudo o que ele vos disser. Palavras de mãe. Eu coloquei o finalzinho do Humberto de Campos antes de começar no texto, que eu achei muito interessante. Ela já velhinha, cansada, atendendo ali com amor, um dia entra um hóspede anônimo, ele estende as mãos e diz: minha mãe, vem para os meus braços. É quando Jesus vem buscar ela. Ah, a emoção é muito grande. Imagina uma mãe ali com aquele filho, né? A gente fica até emocionado, né? Ela fala: meu filho, as úlceras que te fizeram, reconheceu ele pelas úlceras. Ele fala: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Olha que coisa linda, né? Esperando aquela sensação maravilhosa, ela desejou, claro, ela vai com o filho. E quando estão saindo, ela lembra e pede para passar na Galileia, né? Porque os discípulos que eram perseguidos pela crueldade do mundo, né? Ela queria abraçar aqueles que estavam ali nos vales da sombra. Olha como tudo casa, como Maria sendo a mãe que socorre, né, os suicidas, os necessitados. Então ela se aproximou de um por um, participou ali das angústias, orou junto com eles em prece, né? Sentindo-se mãe daquela assembleia de torturados pelas injustiças do mundo. E ela chega perto de uma moça, isso está bem bacana no livro também, e fala assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias no céu. Então, tudo que a gente escuta, né, na hora da angústia, do desespero, cante, né? Então, e depois a caravana conduz ao reino do conduziu ao reino do mestre a bendita entre as mulheres. É muito lindo, né? É muito lindo. Jorge vai trazer umas passagens desse livro para a gente. E o texto de hoje, Palavras de Mãe,
Então começa com essa fala, né? Pegando o forte de Maria para nos mostrar como palavras de mãe é importante para a gente. Quando Jesus disse, e assim falou Jesus, ele falou para fazer. E a mãe está dizendo o quê? Faça tudo o que Jesus disser. O evangelho é de Emmanuel. É um roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Então é como se Jesus fosse o sol ali e todos esses estão entre ali, né? Volitando ali entre Jesus, em torno de Jesus. Então ele fala, nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste de Jesus, existem palavras, lembranças, como nós vimos agora da vida de Maria, dádivas, indicações muito amadas dos que foram legítimos colaboradores no mundo. Então, essas palavras só vêm para nos fortalecer. É um conselho da mãe maior. Fazei o que Jesus disser. Então, o evangelho não é só os livros, não são só as palavras. O evangelho é um conjunto de ideias e valores morais que foram trazidos por Jesus e por todos os seus colaboradores. As cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, o evangelho são todos, é o conjunto de todas essas obras, né? Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem muitas palavras, lembranças. Então, é um conselho da mãe maior, fazer o que Jesus nos pede. Maria, Paulo, Pedro, todos circularam ao redor do Cristo, né? Trazendo essas falas para a gente. Aí Emmanuel continua, pelas mãos do Chico. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros do Senhor e que não poderemos esquecer. Olha, que interessante colocar nas nossas orações e na nossa vida. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinamos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e de amor materno. Se a gente fala que ela é nossa mãe, então essas palavras de Maria não são só orientações para os servos atenderem ali fisicamente, né? Servirem o que Jesus quer, ou servirem o alimento para os povos. Não! Essas palavras de Maria têm um alcance maior. Aquele alcance que o Jorge citou nas falas de Jesus a semana passada. São lições de vida, né? Então, quando o Jorge trouxe o assim falou Jesus, é para você pensar se você não está sendo se não está saindo da sua boca, como falou, palavras que magoam o outro, que vão voltar para você. O que Jesus falou é para a gente seguir. Então, vem uma mãe carinhosa, cuidadosa, dizer: faça o que ele disser. Nós estamos fazendo? E aí Emmanuel continua. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com o pai, com os pais, e chorando ante os corações maternos. Quando os filhos procuram as mães, eles procuram colo. Mãe é refúgio. Se todos se afastam, a mãe está lá. O espírito materno não desiste dos filhos. Imagine o de Maria por nós. Quando a gente vê ela naquela legião dos servidores de Maria indo buscar aqueles que desejaram abandonar a vida, né? Os suicidas. Um minuto, ó, vai cair, viu? Então a gente vê aí, né? Geralmente quando os filhos procuram a intervenção da mãe, então imagina buscar uma mãe. Eu contei para vocês, né, do livro Libertação, que eu li esse livro de André Luiz, quando Matilde aguardava, ela buscou e aguardou pelo filho 700 anos. O espírito Gregório era chefe de uma falange no umbral. E o reencontro no final é maravilhoso, né? Porque o Gregório, aquele homem bravo, poderoso, né? Representando ali uma figura do mal, vira uma criança quando tem a possibilidade. Então, olha que interessante, né? No livro Libertação, essa história chama muita atenção da gente. E outra coisa, a gente vê nas casas espíritas, muitos arrependidos em reuniões mediúnicas, né? Se libertam quando a mãe participa desses resgates. A gente vê muita história assim, né? E Chico, uma vez nós fizemos uma palestra de mãe, a gente viu que a mãe é a única que acompanha o filho, né? Além túmulo, né? Enquanto ela não vê o filho bem, né? Ela tá ali indo atrás, buscando. Basta ver o Chico tendo o apoio da mãe dele quando ela desencarna, né? Ela assessorando ali, ajudando a outra mãe a cuidar.
E aí Emmanuel continua: interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. E é verdade, né? São nas aflições que clamamos a Deus, ao Pai, à Mãe Santíssima Maria. Ele continua: em verdade, o versículo do apóstolo João, aquele versículo, faça tudo o que ele mandar, né? É de João. Não se refere às paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, veja, ela não falou assim, faça tudo o que Jesus mandar, ali diante da cruz, né? Ou em situações piores. Ela fala isso numa festa em que Jesus usa como recurso para dizer assim: existe um casamento entre você e Deus, entre você e o Evangelho. Como está essa relação, né? Também ainda estamos nesse noivado com o Evangelho. Cada alma neste mundo buscando vincular-se ao Senhor da vida. Mais de 20 séculos e a gente ainda está buscando esse noivado, né? Um noivado de mais de 20 séculos. Não está na hora de oficializar o casamento? É interessante, né? Então, quem está sendo infiel neste casamento, já que nós estamos falando de casamento? Nós, almas rebeldes. Por isso o texto ainda insiste que nós estamos no noivado. Por isso as bodas, né, de Caná é tão propícia para os tempos de hoje. Aí Emmanuel continua: também nós na festa de noivado, também nós estamos na festa de noivado e conexão instável. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado. Nós ainda estamos noivos, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Neste grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis outra fala de Maria, que é as palavras de mãe que o texto vem dizer, né? Fazer tudo o que ele vos disser. Quantas vezes ainda na luta de cada dia não se esgota em nós, gente, o vinho do bom ânimo e da alegria, não é verdade? Na dor, nós buscamos a Mãe Maria, assim como Jesus, e até as nossas mães, que falta nos faz as nossas mães, né? Fazei tudo o que ele falou. Enquanto nossa vida não for um compromisso fiel, de casamento mesmo com o Evangelho, dores e tristeza nos acompanharão. Agora, se fizermos tudo, a nossa vida vai mudar. Ele se refere à água como sendo o corpo, a matéria, né? Hoje nós temos um corpo e amanhã nós vamos perder o corpo. E ele fala do vinho como sendo o espírito, que a gente sabe, ele fala das videiras, do vinho, né? Das uvas, porque o vinho, quanto mais velho, a gente sabe que o vinho fica melhor. São as mudanças que a gente fala da água para o vinho, quando a gente lembra de um Saulo que virou Paulo. Quantas mudanças existiu nesse povo quando ele fez tudo o que ele disse, o que foi Jesus disse. É o pão, né? São os pães do Espírito, a construção desses pães do Espírito que estão no Evangelho, do amor, da renúncia, da resignação, da paciência, esses pães todos que nós estudamos, todos aí no mês de março, né? Para abril, é sempre um pão do Espírito. Então, olha lá, mudou da água para o vinho. Esta mudança, esta união, este casamento é que precisamos para evoluir. E aí a gente tem pertinho a história de Eurípides Barçanufo, católico, né? Acreditando muito. E essa mudança, é uma mudança da água para o vinho, né? De católico para espírita. E aí, Emmanuel continua no texto dizendo assim: esse negocinho aqui me atrapalha. O conselho é sábio, então fazer tudo o que ele diz, ó, o conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Fazei tudo quanto ele vos disser. E já tinha lá e assim Jesus falou, ele mesmo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. E Emmanuel continua: escutando semelhante advertência de uma mãe,
meditemos se realmente estaremos fazendo tudo o que o Mestre nos disse. Então, antes de falar em maternidade, do Dia das Mães, dessas histórias todas, e assim falou Maria. Essas falas simples de Maria, elas fazem parte do nosso viver? Vamos caminhar com Jesus no vinho da alegria e da esperança. Que essas palavras de mãe se fixem em nossas mentes e que possamos praticá-las. Porque os dizeres de Jesus jamais foram infundados. Então, semana passada o Jorge nos traz esse monte de fala de Jesus, e essa semana a gente tem um conselho de mãe, uma palavra de mãe, né? E aí aquele primeiro texto diz assim: Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o canto, quando a Maria passa lá e dá uma mensagem de carinho para cada um antes de subir com Jesus para o reino dos céus. E ela chega perto daquela irmã e diz: canta, canta, porque o louvor dos hinos de Deus, do Cristo, nos levam, né? Longe, nos tiram o peso dos problemas. Então, eu falo, ó, por essa razão, irmão meu, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que bonito, né? Então, Mãe Santíssima, rogai por nós para que possamos seguir o seu sábio conselho. Palavras de mãe. Fazer tudo o quanto ele disser. E aí eu trouxe lá desse encontro que eu quero estudar bem para a gente fazer uns estudos legais do Haroldo, a prece à Mãe Santíssima, é de Anália Franco. Mãe Santíssima, para a gente finalizar. As mães do mundo são reverenciadas. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa te recordemos a pureza incomparável e o seu exemplo sublime. É um exemplo, né? Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácio de ouro. Ensina-nos a tesourar as bênçãos da humildade. Exemplo, humildade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio Filho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio para a nossa própria felicidade, a busca na construção do bem para os outros, tudo que Maria fez. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, resignação. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Olha que lindo. Senhora, que viste na cruz a morte do Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Fé que redime, renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus a cada dia a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Se a gente for pensar nas poucas falas, como disseram os textos, quatro, na verdade, a gente se encanta com Maria, né? Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade e fazei tudo o que Jesus mandar. Mulheres de poucas falas e de muitas atitudes. E assim a gente vai começar o mês da mãe falando sobre tudo que vem de maternidade, de mães e de filhos que está no Evangelho. Ai, fechei sem falar que assim seja, graças a Deus. Peraí, tem mais um só. Perdão, fechei sem querer. Eu coloquei umas fotinhas aqui que eu gosto muito da Maria com Jesus menino e Jesus bebê.
palavras de mãe, fazei tudo o que ele disser. E que assim seja, graças a Deus.